A história de hoje é sobre a jornada de um objeto muito, mas muito especial. Um totem que atravessou mais de um século e que conecta em sua história temas como perda, sobrevivência e, por fim, reconciliação. Essa é a grande pergunta que vai guiar a gente por aqui. Porque, no fundo, essa é a história de um artefato, claro, mas é muito mais do que isso. É sobre como uma identidade e uma memória, que pareciam perdidas para sempre, foram recuperadas. Então, para a gente entender essa jornada toda, a gente precisa voltar lá no começo. Afinal, o que esse totem realmente significava? Porque com certeza não era só um objeto de decoração, era uma parte viva da cultura de seu povo. Pois é, não era um totem qualquer, de jeito nenhum. Era um totem memorial, um registro sagrado da história e da mitologia do clã Tequade. Pensa nisso como se fosse a certidão de nascimento de um povo inteiro, só que esculpida em madeira. E a história que ele contava ali entalhada na madeira era sobre uma ursa que se casa com um caçador. É dessa união mítica, sabe, entre o mundo da natureza e o mundo humano que nasce o clã Tequade. Cada detalhe esculpido ali reforçava essa conexão. Só que aí, a história desse totem dá uma virada de 180 graus. E tudo começa com a chegada de gente de fora, num ato que foi visto como uma descoberta, mas que na verdade se tornou um ato de remoção. A gente está em 1899. Uma expedição, a Expedição Harriman, financiada por um magnata, está navegando pela costa com cientistas e naturalistas. Eles chegam num vilarejo chamado Gash e encontram o que para eles parecia ser uma oportunidade única: coletar artefatos de um lugar que eles achavam que estava abandonado para sempre. Essa citação aqui, ela diz tudo sobre a mentalidade da época, né? Para a expedição, era uma chance de preservar a arte de uma cultura que eles provavelmente julgavam estar extinta. A intenção na cabeça deles era de coletar, não de roubar. Só que essa era só metade da história. A perspectiva deles. Agora a gente vai ver o outro lado, a parte que ficou em silêncio por décadas e décadas. E é aqui que o negócio fica chocante. De um lado, a visão da expedição, uma aldeia abandonada. Do outro, a realidade trágica do povo Tlingit. Eles não tinham ido embora para sempre. Eles eram sobreviventes de uma epidemia terrível de varíola e tinham se afastado só por um tempo. Imagina só o choque. Voltar para casa depois de sobreviver a uma doença devastadora e descobrir que o coração da sua cultura, suas histórias sagradas, simplesmente sumiram. Foram arrancadas do lugar. E os totens não tinham só sumido, eles tinham sido espalhados por museus nos Estados Unidos. 100 anos. Pensa nesse número. Por quase um século inteiro, o totem memorial Tequade ficou lá, em exibição no Museu Peabody, a milhares de quilômetros de casa e do seu povo. Um século de silêncio. Mas, felizmente, a história não acaba assim. Uma mudança na lei federal americana ia abrir um caminho que, para muitos, parecia impossível. O caminho de volta para casa. Em 1990, uma lei chamada NAGPRA mudou completamente o jogo. Ela obrigou os museus que recebiam dinheiro do governo a catalogar tudo o que eles tinham de artefatos nativos americanos e, mais importante, a abrir as portas para que as tribos pudessem reivindicar o que era deles por direito. E aí, o processo começou a andar. Com a lei, o povo de Cape Fox, que são os descendentes dos Tlingits de Gash, finalmente descobriu onde o totem estava. Eles fizeram um pedido formal e em poucos anos aconteceu o que parecia impossível. O totem estava num caminhão voltando para casa. E essa volta, nossa, não foi nada silenciosa, foi uma festa. A comunidade o recebeu de volta com um potlatch, que é uma cerimônia grandiosa, cheia de celebração e presentes. Foi como receber um ancestral muito querido de volta. Mas se engana quem pensa que a história acaba aí. A volta do totem ancestral, na verdade, foi o começo de um capítulo completamente novo, um capítulo de amizade e de renovação. Olha que incrível isso aqui! Em um gesto de gratidão e amizade, o povo Tlingit ofereceu ao museu um presente, uma tora enorme de cedro vermelho, a mesma madeira sagrada dos seus totens. E essa tora foi entregue nas mãos de um mestre entalhador Tlingit, o Nathan Jackson. A missão dele era criar um novo totem para o museu. Uma verdadeira ponte sendo construída entre o passado e o presente. O mais legal é que o totem novo não veio para apagar o antigo. De jeito nenhum. Ele conta exatamente a mesma história da ursa e do caçador. Mas agora, ele carrega uma camada a mais de significado. A história da perda, do retorno e dessa nova amizade.
Então, esse novo totem virou um símbolo muito poderoso, né? Ele representa a sobrevivência de uma cultura, a reconciliação entre o povo Tlingit e o museu, e a ideia de que a história não é só algo a ser preservado, mas algo que continua evoluindo, sempre vivo. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão. Será que uma história, depois de quebrada, pode ser simplesmente restaurada? A jornada do Totem Takeaway parece sugerir que talvez ela não seja consertada, mas ela pode ser recontada, ganhando novos significados e se tornando ainda mais completa no processo. A história, no fim das contas, continua.